queridos, a paz do Senhor, estamos novamente reunidos e que prazer poder vê-lo novamente, que prazer poder estar junto com você, junto com a sua família, para que possamos adorar o nosso maravilhoso e poderoso Deus. E essa manhã é uma manhã de festa, é uma manhã de alegria, é uma manhã de culto, de ceia. Estaremos ceando na presença do nosso Deus, renovando a nossa aliança com Ele, declarando poderosamente que Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, Ele é o nosso Deus, trazendo à memória esse momento para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Então, aproveite esse início de culto para separar os elementos da ceia, separe o suco de uva, separe um pedaço de pão que representa o corpo de Cristo, para que você possa ceiar conosco, que será um ato profético. Sabemos que não estamos no ambiente da igreja, mas nós sabemos também que o nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é onipresente e Ele está conosco, para que realmente nós possamos fazer e celebrar esse momento na presença do Espírito Santo de Deus. E eu quero convidar você para que outras pessoas da sua família estejam conosco, ouvindo a palavra de Deus, compartilhando o louvor, que será maravilhoso, um momento em que nós estaremos preparando o nosso coração para receber a palavra. Então, acompanhe do início até o fim. O louvor vai preparar esse ambiente gostoso aí no lugar onde você está, trazendo a presença do Espírito Santo de Deus. Convide essas pessoas para participarem conosco desde o início, desde o momento do louvor e da adoração. Seguiremos com um testemunho poderoso para que nossa fé seja edificada e nós possamos ter a convicção, se é que não temos, que o mesmo Deus que operou ontem na vida ali daqueles homens que caminharam com Jesus, na vida dos homens que antecederam a Jesus, é o mesmo Deus que age poderosamente nas nossas vidas, nos dias de hoje e na vida dos nossos irmãos em Cristo. Compartilharemos a palavra, pastor Wellington trará uma palavra de sabedoria para esse momento de reflexão, um tempo onde nós estaremos sendo alimentados pela palavra de Deus, que graças a Deus tem nos sustentado durante esse tempo, né, de dificuldades, enfim, de adversidades, mas também, como alguns têm compartilhado, de grandes e maravilhosas vitórias para honrar, para que o nome do Senhor seja honrado e seja glorificado. Mas permaneça até o fim, porque nós iremos orar pelos elementos da ceia, iremos ceiar junto com você e com a sua família e não deixaremos de fazer um movimento de altar. Então acompanhe conosco até você receber o link da sala de oração e tem sido uma bênção. Muitos irmãos têm recebido vitória, têm sido fortalecidos pelo poder da palavra de Deus que nós compartilhamos ali no momento da oração, fortificando e edificando a vida de muitos irmãos. Em nome de Jesus. Isso é comunidade, né? E isso é igreja. Mas antes de nós iniciarmos os nossos louvores, eu quero compartilhar e quero que você abra comigo a palavra de Deus, que quando eu li esse texto essa semana, de fato, né, a palavra é viva, ela é eficaz. Então, quando você lê, salta os teus olhos e mesmo um texto que você já tenha lido outras vezes, Deus fala poderosamente com você. E a palavra de Deus diz lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo de 35 a 37. Eu não sei como está a sua tradução, mas a minha diz da seguinte maneira: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, primeiro? Será as angústias? Ou as perseguições? Fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Por aquele que nos amou. Queridos, o que eu quero dizer para vocês é que Deus, na palavra dele, em tempo nenhum, ele diz que nós não passaríamos por problemas, por dificuldades, por tribulações. Mas ele diz que mesmo em meio a todas essas coisas que são passageiras, que são momentâneas, nós seríamos ainda mais do que vencedores. E vencer é isso, vencer é permanecer. Vencer é você realmente olhar para tudo isso como algo passageiro. Vencer é guardar a sua fé. Vejam, olha só, tribulação. Quantos estão passando por dificuldades e problemas, angústias,
perseguições, fome, nudez, né? Significa uma exposição. Quantos estão sendo expostos ao perigo, expostos a brigas? Quantas guerras nós estamos presenciando ao longo desses últimos dias, na televisão, em todos os países? E aqui a gente não está para julgar se são certas ou se são erradas, mas nós estamos expostos. E Deus nunca disse que nós seríamos retirados desse lugar onde tudo isso estivesse acontecendo ao mesmo tempo. Mas uma coisa Deus diz, que mesmo em meio a tudo isso que nós estamos passando, quando nós prevalecemos, vencemos e guardamos a nossa fé, uma coisa é certa, nós saímos fortalecidos, nós saímos muito mais maduros, com uma consciência diferente, porque nós sabemos que independente de todas as circunstâncias, o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Ele é o mesmo que esteve conosco ontem, hoje e estará para todo sempre, porque a nossa glória não é terrena, nós buscamos uma glória que é eterna. Por isso nós precisamos verdadeiramente aproveitar momentos como esse, para poder desenvolver um verdadeiro caráter cristão. E um outro texto que eu quero ler com você, para que você esteja com o seu coração já ali, sendo preparado para adorar a Deus e agradecer por todas as coisas que Ele fez e que Ele tem feito por cada um de nós. Está no livro de Tiago, capítulo 1, capítulo 1, versículos de 2 a 4, que diz assim: meus irmãos, tende por motivo toda alegria ao passardes por várias provações e problemas, sabendo que a provação produz a fé. Uma fé confirmada produz a perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e não deficientes ou limitados. O nosso Deus, Ele não te dá uma prova maior do que aquela que você pode suportar, mas Ele te fortalece para que você possa aprender mesmo em meio a todas as dificuldades. E quando você vencer e prevalecer, e se essa foi uma semana que você venceu, que você prevaleceu, mesmo diante das pequenas ou das grandes coisas, queridos, dê um glória a Deus. Seja grato por tudo, seja grato por todas as coisas, porque a soberania do nosso Deus diz na palavra que a vontade dele, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, e que tudo, absolutamente tudo que ele faz é para cooperar de uma forma perfeita para que você tenha vida e vida plena. Por isso que ele se entregou plenamente naquela cruz e ele ressuscitou. Ó morte, onde está a sua vitória? O nosso Deus prevaleceu, venceu e Ele vive. Adore ao Senhor, celebre onde quer que você esteja o nome dEle, nome acima de todo nome. Maravilhoso Deus, que a paz seja sobre você e que a palavra possa realmente te alimentar, de forma a te sustentar. Que o Senhor nos abençoe. Feche os teus olhos por alguns instantes, vamos orar na presença do nosso Deus. Deus amado, na tua presença nós oramos, clamando, Senhor, ó Deus, para que a tua voz, que, Senhor, quando temos uma fé inteira, ela é audível. Por isso, ó Deus, fala conosco através de cada louvor, através do testemunho, através da palavra. Permaneça falando conosco, Senhor, porque queremos ouvir a tua voz, seguir a tua direção, para que absolutamente nada tenha o poder, além do teu, de nos paralisar, de nos fazer, ó Deus, desistir, mas que todas as coisas nos levem na direção do nosso alvo proposto, e o nosso alvo é Cristo. Abençoa cada família, ó Deus, ceia conosco, porque queremos, ó Deus, que o Senhor seja o nosso principal convidado nesse momento. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o domínio e toda a majestade. Em nome de Jesus. Amém. Assim como a coça anseia por águas, como terra seca
precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, ver os cravos
cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Hoje é domingo de manhã, hoje o sol não quer brilhar, tudo é solidão, e elas vêm dizer de madrugada ressurgir. Não acredito em ilusões, o sol da justiça se apagou, o mundo inteiro viu os cravos em suas mãos, o seu corpo a sofrer, sua morte lá na cruz. Não consigo entender agora esse túmulo vazio, esse anjo a questionar o que procuram entre os mortos, quem vivo está. E hoje sou livre, pois ele vive, ele vive, ele reina em mim, em mim. Morte, pecado foi derrotado, e eu sou livre, eu sou livre, enfim. E os que descansam no Senhor, quando voltar despertarão, e em sua carne enfim verão a Deus, pois ele vive, ele vive, ele reina em mim, em mim. Morte, pecado foi derrotado, e eu sou livre, eu sou livre, enfim, de mim. Todos os dias de manhã quero renascer. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Leandro, eu sou líder de célula, faço parte do Ministério de Intercessão. Há 5 anos atrás, estava desempregado, passando um momento muito difícil na minha vida. Eu fui num culto de domingo à noite, onde a pastora Cláudia estava ministrando a palavra. E eu estava pedindo para o Senhor, eu quero um emprego.
E no meio do culto a pastora falou assim, ó, tem alguém, o Senhor tá me incomodando que tem alguém pedindo emprego. Aí só eu levantei a mão na igreja. E ela falou assim, igreja, vamos orar? Aí a igreja orou junto com ela. E no final do culto ela falou assim pra mim, ainda essa semana você vai trazer uma boa notícia. E quando eu cheguei em casa naquela noite, o meu telefone toca e tem uma mensagem de um amigo meu falando, Leandro, manda o currículo para esse rapaz. E aí imediatamente eu mandei o currículo. E na mesma semana esse rapaz me chamou para uma entrevista, era numa empresa química onde eu amo trabalhar, o emprego que eu queria. E aí eu participei dessa entrevista e no final da outra entrevista que eu tive na sequência, eu fui contratado. E faz 5 anos que eu estou empregado, num emprego que eu gosto, num momento de final de ano onde as pessoas falavam que não teria emprego. O que eu quero dizer para vocês que quando um homem e uma mulher de Deus eles oram, lançam uma palavra sobre a sua vida, acredite, porque veio de Deus e o Senhor opera a todo momento. Que nesse momento de pandemia você não escute as palavras que vêm do mundo, mas sim as que vêm de Deus. Que esse testemunho possa ter aquecido a sua fé, meu irmão. Um ótimo domingo, que Deus te abençoe.
Bom dia, irmãos e irmãs. Hoje é dia 7/6, hoje é dia de ceia do Senhor. Que Deus possa nos abençoar nesta manhã, que os louvores que você ouviu já possam ter tocado no teu coração, que o testemunho que você viu e ouviu também possa ter motivado você, mostrado a você que Deus tem agido nas nossas vidas, que Deus é poderoso, que Deus é grandioso. E nesta manhã, nesse dia de ceia, nós vamos conversar um pouco sobre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Muitas vezes, a soberania de Deus, ela, de certa forma, ela é questionada pelo ser humano quando algumas coisas acontecem. E como se Deus fosse soberano e o homem não precisasse fazer nada. Ou o contrário, né? Que Deus tem feito as coisas, mas a responsabilidade 100% é do homem, como se ele não fosse um Deus que interagisse conosco, um Deus que abençoasse, um Deus que colocasse as suas mãos, que enviasse os seus anjos, um Deus que tem as promessas sobre as nossas vidas, um Deus que age continuamente junto conosco e através de nós. E nesse dia de ceia é importante que isso venha à tona, a conversa sobre a soberania de Deus, porque, mais uma vez, Jesus, né, é a excelência da soberania de Deus. Jesus é a excelência da perfeição. Então, toda essa soberania, ela pode ser vista em Jesus. Por quê? Porque Jesus fez a vontade do Pai. E, ao mesmo tempo, ele não deixou as suas responsabilidades. Ele seguiu as suas responsabilidades. Ele fez as suas escolhas, só que de uma maneira inteligente, de uma maneira consciente, de uma maneira de amor a Deus, ele fez as escolhas segundo a soberania de Deus. E por isso hoje ele está sentado à destra do Pai. Mas vamos conversar um pouco sobre esse tema. Abra a tua Bíblia comigo, sem mais demoras, em Romanos, no capítulo 9. Vamos ler o capítulo inteiro, mas a princípio vamos ler Romanos 9, de 1 a 5. Romanos 9, de 1 a 5. A palavra de Deus diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência o confirma no Espírito. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos. Deles são a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas. E a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Vamos orar. Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome. Que o Senhor possa nos trazer lucidez quanto à Sua soberania e quanto à nossa responsabilidade. Que nesse dia nós possamos ceiar com o Senhor Jesus, já com essa palavra interiorizada em nós, para que nós possamos adquirir consciência e possamos fazer escolhas como Jesus fez escolhas. Em nome de Jesus. Amém. Então, nesses primeiros 5 versículos, Paulo ele está pregando aos romanos, né? Nós já falamos um pouco sobre Romanos, as pregações, dando um aparato histórico. Lembra que Paulo fazia missões, que ele ia pelo mundo existente naquela época, pregando o evangelho, estabelecendo novos pontos, novos locais de igreja, e Roma era um desses locais. E muito provavelmente um desses locais não tão fáceis assim de se implantar uma igreja mediante tudo aquilo que nós já vimos de a ortodoxia, né, e a descrença em Jesus por parte dos próprios judeus, e também a parte gentílica, que tinha outra forma de acreditar, outra maneira de ver. E quando ele começa esse capítulo, ele fala assim: as promessas, a descendência de Jesus, do Messias,
todas as coisas pertencem ao povo judeu. Todas as coisas são destinadas ao povo judeu, ou através dele todas as coisas são colocadas. E ele fala isso nesses primeiros 5 versículos com profunda tristeza, porque apesar de tudo estar ali pronto, disposto, para que tudo dê certo, ainda assim aquelas pessoas negaram a sua fé ou não acreditaram no Senhor Jesus. Você conhece pessoas que têm tudo para dar certo e que, apesar de ter tudo para dar certo, elas de certa maneira negligenciam com tudo aquilo que elas têm, negando de certa forma todos os benefícios que Deus proporcionou a elas, e elas não conseguem dar certo, ou elas desperdiçam a oportunidade. E era disso que o profeta estava dizendo. Ele disse: queria eu até me afastar de Cristo, para que eu pudesse me dar por vocês, minha raça, meu povo, para que tudo desse certo, para que essa história fosse alterada, para que essa verdade fosse mudada. Então era essa realidade que existia, né? Principalmente, e eu imagino, naquela realidade ali romana, mas isso se expandia por outros locais. Então, o povo judeu tinha tudo para dar certo. Porém, infelizmente, não era isso que estava acontecendo com a maior parte deles. Claro, nós vamos falar um pouco mais para frente. Existe um remanescente. A palavra de Deus nunca volta vazia. Você já ouviu falar sobre isso, você já leu sobre isso. E sempre Paulo faz referência a passagens também que aconteceram no Velho Testamento, né? Moisés passou por isso também, né? De levar a palavra ao povo, de abençoar o povo naquela época com a lei, com a presença de Deus, e ainda assim uma grande parte daquele povo negou a fé, negou a Deus, negou os seus milagres e acabaram morrendo no deserto. Mas mesmo naquela época, um remanescente ficou. E assim como nessa época de Paulo, o remanescente permanece. E assim como na nossa época, e agora já não mais só entre os judeus, mas expandido para os gentios, que somos nós, tirando a possibilidade de você que está me escutando ter descendência judaica, também vem para essa época. Alguns vão desperdiçar a graça de Deus, as misericórdias de Deus, os milagres de Deus, o poder de Deus, a palavra de Deus, Jesus Cristo. Alguns vão desperdiçar, vão entregar, tem tudo para dar certo, mas não vão querer dar certo. E era isso que estava acontecendo naquele momento. E Paulo estava muito triste por isso. Agora, isso não quer dizer e não anula o poder da palavra de Deus, das promessas de Deus. Então, vamos continuar lendo, vamos avante. Abra a tua Bíblia aí, no mesmo texto de Romanos 9, eu vou ler dos versículos 6 a 13. A palavra de Deus diz assim: não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita: no tempo devido virei novamente, e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Então, esse texto é um texto bem complicado, né? Bem questionado por muitos. Então, o que Deus está começando a colocar aqui é que a soberania dele é inquestionável. Ele diz: a minha palavra, as minhas promessas vão acontecer.
E ele faz uma comparação com aquilo que o povo estava fazendo, ou deixando de fazer, ou negando, com Isaac em primeiro lugar. Ele diz: a minha promessa estava sobre a vida de Isaac. Sara sabia disso, que era o filho dela. Mesmo assim, houve um outro filho, Ismael, né? E Ismael não estavam as promessas sobre a vida de Ismael. Assim como também Esaú e Jacó. O mais novo tinha as promessas de Deus, o que mostra a soberania de Deus. Então, antes mesmo deles nascerem, Deus já havia prometido, Deus já havia direcionado, decretado e dito: olha, o mais velho servirá ao mais novo. E aí vem a pergunta, né? Que eu escuto muitas vezes, e eu tenho escutado nesse tempo, e por isso eu selecionei esse texto, mas se tudo é vontade de Deus, então o que eu posso fazer, né? É a vontade dele, então eu não vou fazer mais nada, eu vou ficar aqui parado. Não, não é isso. A vontade de Deus é soberana. E se nós somos os seus filhos, nós precisamos entender que a vontade dele é o melhor. Ele não faz coisas para que todos sejam prejudicados. E tem uma outra questão, né? Tanto Jacó quanto Esaú tiveram responsabilidade sobre os seus próprios atos, mesmo as promessas de Deus dizendo que o mais novo serviria ao mais velho. Então são duas coisas que trabalham juntas, que estão juntas, mas uma não anula a outra. A promessa de Deus não anula a responsabilidade humana. E a responsabilidade humana não anula as promessas de Deus. Então, na verdade, o que Deus está dizendo é: eu tenho promessas, eu tenho pessoas a quem eu destinei um propósito, elas são predestinadas. Elas vão seguir aquele lugar. Eu mostrarei a elas o que eu quero da vida delas. Talvez Deus esteja mostrando sobre a sua vida o que Ele quer da sua vida, o que Ele quer de você. Talvez Ele tenha, e muito provavelmente Ele te predestinou para coisas importantes para os planos dele. O problema é que a gente acha que a predestinação de Deus, por causa de uma cultura implantada, é sempre que todos serão multimilionários, que todos serão felizes, que nada de mal vai acontecer com ninguém. E não é verdade. Se você acompanhar ao longo da história, muitos homens e mulheres de Deus, alguns realmente tiveram essa questão, conseguiram ter o conforto, né, nesse mundo, por exemplo, como Salomão, mas outros não. Outros passaram, como os discípulos, passaram por situações difíceis, e assim como Jesus Cristo, porém todos estavam fazendo algo, eles estavam cumprindo a vontade de Deus. A soberania de Deus prevaleceu e eles entenderam: olha, a soberania de Deus é o que vale. Deus faz de acordo com seus planos. Então quer dizer que eu nunca mais vou orar, né? Esse dia eu disse: eu não vou mais orar, porque não adianta eu orar. Porque se Deus não tem planos para isso, Ele não vai fazer. Ele não disse isso. Muitos oraram e tocaram o coração de Deus. E Deus, ele interviu na vida das pessoas. Mas é claro, né, que Deus vai liberar para alguns e não liberar para outros. E nós vamos entender um pouquinho mais para frente nesse texto isso também. Nós estamos ceando com Jesus, trazendo uma nova consciência, uma consciência da verdade para as nossas vidas. Espero que você entenda a soberania de Deus e qual é a nossa responsabilidade nessa soberania. A Bíblia diz que para a eternidade nós vamos descobrir quem é Deus, né? A verdade está nele, a nossa vida está escondida em Jesus e Jesus sabe exatamente quem é Deus, anda com Deus, sabe o que o Senhor quer. E o Espírito é aquele que sonda o coração de Deus e que nos revela aquilo que o Senhor quer. Então nós estamos aqui para servi-lo. Nós estamos aqui para seguir os seus planos, porque eu não sei você, mas eu creio 100% que os planos de Deus, mesmo que pareçam estranhos num primeiro momento para o homem, mesmo que pareçam não dar certo, mas vão dar certo. A palavra dele veio, e as coisas que ele disse que vai acontecer, vão acontecer. E eu quero ser alguém usado por Deus
para os planos de Deus. E eu oro para que você também se disponha a isso, para ser alguém destinado aos planos de Deus. E Deus molda os seus vasos. Agora, Deus molda todos os vasos. Nós vamos ler isso daqui a pouquinho. Deus molda vasos de honra e Deus molda vasos para ira. Agora, não quer dizer que os vasos de honra, desde o ventre materno, é que eles foram moldados e Deus fez de propósito os vasos de ira. Não, Deus molda conforme a responsabilidade e a escolha humana. Essas duas coisas trabalham juntas. Mas é claro que a gente não consegue imaginar como é a mente de Deus, né? Para Deus o tempo é criação dele. Então, mesmo antes de nascer, o Senhor já sabe de todas as coisas que vão acontecer. Então por que ele não interfere? Porque ele deu escolha ao ser humano. E aquele ser humano vai ter a oportunidade. E nós não conseguimos imaginar como é ser Deus. Por isso nós não definimos Deus, nós não justificamos Deus. Mas Deus é quem nos justifica através de Jesus Cristo. Nós sabemos que Ele é Deus, aceitamos que Ele é Deus e seguimos aquilo que Ele nos direciona. Mas vamos mais um pouco. Então a palavra de Deus vem e a palavra de Deus vai cumprir o destino para qual ela foi falada, para qual ela foi colocada. A palavra de Deus vai cumprir. Em todos? Não. Em todos para o bem, né? Vamos melhorar isso. Em todos para a honra? Não. Para alguns, para a honra. Para outros, infelizmente, para a ira. E aí, então quer dizer que Deus é injusto? Que Deus não pode fazer isso? Que Ele não devia fazer isso? Isso é uma injustiça? Mas nós temos que entender que nós estamos lidando com Deus. Nós estamos lidando com o Todo-Poderoso, com aquele que está acima de todas as coisas, que sabe de todas as coisas. Mas vamos andar, tenha calma, nós vamos chegar no final, mas vamos caminhando. Abra a tua Bíblia em Romanos 9, versículos 14 a 18. E aí vem a questão que nós vamos lidar nesses versículos. Então quer dizer que Deus é injusto. Deus não pratica justiça, ele pratica a injustiça, porque fazer a sua própria vontade é injusto. De modo algum. A vontade de Deus é soberana, ele é soberano, ele não é injusto, ele é o Senhor. E nós vamos ter que lidar, aprender, ter consciência, confiar no Senhor e viver com essa história. Então eu não vou fazer mais nada. Não, muito pelo contrário, aí é que eu vou fazer. Aí é que eu vou me dedicar ao Senhor. Aí é que eu vou fazer aquilo e andar nos caminhos de Jesus, como ele ensinou. Mas vamos lá. Versículo 14. E então, o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó, eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Deus é soberano, mais uma vez. Então quer dizer que por Ele soberano e injusto, Ele está dizendo assim, você lembra o que eu fiz com o faraó? Eu endureci o coração de faraó para que o meu nome fosse exaltado, acima de todas as coisas. E Moisés mostrou ali que o nome de Deus era poderoso. Mas isso não desconsidera as coisas que Faraó vinha e fazia, a responsabilidade de Faraó, as injustiças que ele cometia, a maneira que ele enxergava. Deus não é injusto, não é homem para mentir, e nem é injusto, ele é justo. Então ele levanta Faraó para que o poder dele aparece, mas Faraó tem responsabilidade em toda essa história. Agora, algo que é importante que nós possamos entender. Deus é misericordioso com quem Ele quer. E Deus ama a todos.
Só que a sua misericórdia é vontade dele. Assim como a sua misericórdia é vontade sua. Então você tem aí duas pessoas passando por uma mesma situação e pode ser que você escolha ajudar a uma e não ajudar a outra. Qual é a diferença? A diferença é que geralmente os nossos critérios de julgamento não são tão justos quanto os critérios de Deus para colocar misericórdia ou não colocar misericórdia. Por quê? Porque nós enxergamos em parte e Deus enxerga o todo. Então, quando Deus usa de misericórdia para com alguns, existe propósito naquilo. Quando ele não libera a sua misericórdia para outros, existe propósito para aquilo. É uma pergunta que eu sempre fiz. Você já pediu muitas coisas, né, para Deus, eu creio, ou a maioria já pediu? Todas as coisas foram atendidas? Muito provavelmente não. Eu já pedi muitas coisas para Deus. Algumas foram atendidas, outras não. E eu entendo isso perfeitamente, como ele é um Deus poderoso. E ele libera e faz aquilo que ele quer. E nós precisamos compreender isso. E não há meios de troca com ele. Não é porque você barganha com ele que ele vai te dar aquilo que você quer. E quando você ceia com o Senhor, nós precisamos entender isso, porque nós nos tornamos parte do corpo de Cristo. E Cristo é o nosso cabeça. E Cristo entendia isso perfeitamente. Tanto que nas últimas horas ele diz: Senhor, livra de mim esse cálice. E Deus poderia ter feito aquilo. Mas no momento seguinte ele diz: mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Porque eu sei que eu preciso passar por esse cálice, a propósito nesse cálice, para que muitos sejam salvos. Imagina se Deus, naquele momento, resolvesse livrar o Senhor Jesus do cálice que ele passou. Nós não estaríamos salvos. Então, a misericórdia de Deus, a soberania de Deus, prevalece de acordo com os planos de Deus. E você pode ser instrumento dessa soberania. Ou você pode tentar questionar a soberania de Deus. E é isso que ele está dizendo nesse ponto. O farol foi levantado para que mais uma vez as pessoas vissem quem é o Senhor de toda a terra, quem é aquele que criou todas as coisas, quem é o soberano, quem é aquele que determina, quem é aquele que fala e as coisas acontecem, quem é aquele que só de respirar o homem treme. E não é para que você tenha medo de Deus, mas para que você saiba que o teu Pai é poderoso. O teu Pai, ele é aquele que pode todas as coisas, é aquele que criou o universo, é aquele que ama você. Ele deu Jesus para as nossas vidas, ele implantou o seu Espírito dentro dos nossos corações. É a esse Deus que nós servimos, é com ele que nós vamos ceiar hoje. Por isso, Senhor, encha-nos da alegria de estar em Ti, de estar contigo e do respeito de quem é o Senhor nas nossas vidas. E ele continua. E ele diz, olha, Deus não é injusto por fazer a sua própria vontade. Ele é o soberano, ele é o Senhor. Só que ele sabia que todas essas respostas que ele estava dando para os romanos eram questionamentos que os próprios judeus faziam e os romanos fariam. E a partir do versículo 19 até o versículo 29, você percebe Paulo já um pouco mais impaciente nas suas respostas. Então, vamos ler dos versículos 19 a 29. Diz assim, mas algum de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira preparados para a destruição? Que dizer, se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou
não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Como ele diz a Oséias, chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos de Deus vivo. Isaías exclama com relação a Israel: embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo, pois o Senhor executará na terra a sua sentença rápida e definitiva. Como anteriormente disse Isaías, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ou seja, eles já teriam sido destruídos. Ele está dizendo, olha, os meus filhos não são filhos de carne, de genealogia carnal. Eles são filhos da promessa. Eles atendem às minhas promessas. As minhas promessas estão sobre eles. E aí Paulo diz e pergunta, quem são vocês para questionar o Senhor do universo, aquele que criou os céus e a terra? Ele é o Senhor. E se ele, né, e ele faz uma comparação com o oleiro, se o oleiro é que determina o que ele vai formar com aquele barro que ele tem nas suas próprias mãos. Se ele vai formar barros de honra ou se ele vai formar barros para desonra. Né? Ou, se a gente pegar a linguagem de Deus, vasos para a sua misericórdia e vasos para a sua ira. E ele diz, isso não anula a responsabilidade humana de estar com Deus dentro da sua misericórdia, dentro da sua graça, dentro da sua honra, ou dentro da sua ira. Então Jesus, parafraseando aqui, e só como um exemplo, Jesus é a mão de Deus que eu quero na minha vida. E eu espero que seja a mão de Deus que você queira na sua. Porque Jesus é aquele que vai me formar, vai te formar para vaso de misericórdia, para vaso de honra, para vaso que vai se sentar com ele no final. Assim como o sistema desse mundo, que é um sistema satânico, que é um sistema degradado, ele pode ser a mão que vai te formar para a ira do Senhor. E nessa manhã que nós vamos cear com Jesus, nós temos que tomar uma decisão, mais uma vez nas nossas vidas. Se nós queremos ser moldados por Jesus, ou se nós queremos ser moldados pelo sistema desse mundo. Se nós queremos ouvir ao Senhor, se nós queremos ser direcionados por Ele, se nós queremos seguir os seus passos, independente daquilo que Ele queira das nossas vidas e respeitando tudo o que Ele quer através de nós, ou se nós preferirmos deixar de lado, né? Lembra os primeiros 5 versículos? Fazer como o povo estava fazendo naquela época, ter tudo para dar certo, mas deixar de lado, abandonar a nossa fé, abandonar o nosso Senhor, desistir de Jesus Cristo e aí ser formado por um sistema que é implantado nesse mundo pelo mal e aí ser formado não para a glória de Deus, não para a honra, não para a misericórdia ou para a graça, mas ser formado para a ira. Porque a vontade de Deus é soberana e ela vai acontecer, seja para a honra, seja para a ira, ela vai acontecer. E a nossa responsabilidade enquanto homens, eu penso, é querer estar como vaso de honra do Senhor, aceitando a Jesus Cristo, seguindo a Jesus Cristo e fazendo aquilo que Ele tem de melhor para as nossas vidas, que é nos ensinar e através de nós mostrar quem é Deus. E ele está dizendo isso aos judeus ali, pregando aos romanos, para que haja mudança. E que a gente entenda que tudo isso vem pela vontade de Deus e não por nossas obras. Ele mais uma vez frisa, não existe troca. A tua obra representa a tua vontade. A tua obra representa o lugar onde você quer estar. A tua obra representa o propósito do teu coração. Mas a tua obra não te salva. A tua obra não pode ser trocada. Você tem que entender que Jesus é que veio para mudar essa história. Jesus é que veio para mudar
e para salvar aquilo que estava perdido. Como nós lemos na semana passada, né? Por um entrou a transgressão e muitos pecaram. E por causa dos muitos pecados, por um entrou a dádiva e muitos foram salvos. Então, mais uma vez, nós estamos renovando essa aliança com o Senhor de salvação, renovando essa aliança com Deus Todo-Poderoso e dizendo para Ele: a sua soberania é aceita por mim, eu quero a sua soberania e eu sei que o Senhor, na sua soberania, vai cumprir os seus planos. E por mais que para mim pareçam ser estranhos nesse primeiro momento, incompreendidos, ainda assim eu sei que tu, o Senhor, o Todo-Poderoso, tem o melhor para mim. E ele finaliza esse capítulo dos versículos 30 a 39 e diz assim: que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça a obtiveram, uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Então, mais uma vez, Deus coloca e diz: é Jesus. Ele é a pedra de tropeço para uns e a pedra angular para outros. Se você crer nele, ainda que morrer, você será salvo. Mas se você não crer nele, você já está morto, mesmo pensando que está em vida. Então, Deus mostra e faz esse trabalho todo, porque ele não queria somente que Israel fosse salvo, ele queria que a salvação que ele precisava colocar fosse para o mundo todo, para os gentios. E ele faz isso. E a coroa da sua salvação é a morte e ressurreição de Cristo. E hoje nós estamos ceando em nome daquele que é a perfeição da soberania de Deus, naquele onde a soberania foi totalmente compreendida, naquele onde a soberania de Deus colocou no coração dele, na vida dele, responsabilidades para que aquela soberania acontecesse através da vida dele, ensinada por ele, com esforço dele. E é isso que ele espera de nós, que a soberania de Deus aconteça também através das nossas vidas, que nós possamos entender isso, porque isso é muito profundo e muitos não entendem. Muitos param de fazer coisas dizendo: não importa o que eu faça, a vontade de Deus, então eu não faço mais nada. E outros acham que Deus não interfere mais, é a minha vontade, as minhas escolhas, e o que eu fizer é o que vai acontecer comigo, eu que tenho esse destino, não existe mais interferência de Deus. E não é verdade, existe interferência de Deus sim, existe a responsabilidade do homem sim, e tudo isso está em Jesus Cristo. A vida dele, o exemplo dele, o testemunho dele nos mostra que a soberania de Deus e a responsabilidade do homem habitam no mesmo lugar, no lugar aonde Deus destinou nos seus filhos, e nós somos seus filhos. Por isso se alegre hoje de manhã, por isso exulte nessa manhã, porque vamos ceiar com o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso soberano. Vamos orar, vamos orar. Ó Deus, de infinita bondade e glória, de poder inimaginável, soberano de todas as coisas, nós somos os teus filhos. E nós cremos em Ti. Mesmo que não entendamos tudo, mesmo que ainda perdidos nas nossas mentes pequenas, nós cremos na Sua soberania, na Sua vontade, e sabemos que se o Senhor tem planos, eles são os melhores planos. E se o Senhor nos destinou, seja para qual lugar for, nós queremos cumprir a Tua vontade. Porque o que nos basta é a Tua vontade através das nossas vidas. Nós Te agradecemos pelo Senhor Jesus. E nós queremos nesta manhã renovar, reforçar a nossa aliança com o Senhor neste dia de ceia.
Obrigado, Pai, pelos meus irmãos, obrigado pela minha família, obrigado pela certeza da tua palavra sendo cumprida. Nós somos aqueles que te ouviram, nós somos os gentios que te aceitamos, e nós somos filhos da sua promessa que vem através de Jesus Cristo, e por isso nos gloriamos em ti, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, que bênção. Agora nós vamos orar pela ceia, nós vamos orar para a consagração do suco de uva, do pão, que você faça isso com a sua família, nessa certeza, nessa consciência da soberania de Deus. Mas que você também não esqueça a sua responsabilidade humana. Nós temos um prédio, não esqueça, não perca a sua fidelidade, a tua aliança. Continue a entregar os teus dízimos e ofertas, não como forma de troca, né? Não como, eu vou te dar isso para o Senhor me dar aquilo, não, mas como forma de consciência, que nós estamos aqui para que a igreja possa se expandir, para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo amor de Deus. E temos responsabilidades em alguns prédios onde estamos e onde nos congregamos como igreja. E eu tenho certeza da tua consciência. Procura o teu líder, procura o teu pastor, entregue a ele e saiba que esse é só mais uma área onde nós demonstramos a nossa fidelidade e a nossa consciência em tudo que Deus tem para nós. Muito obrigado. Deus te abençoe. Escuta esse louvor junto com a tua família, se ajoelhe, ore nesse momento. Logo em seguida do louvor, nós vamos orar pela ceia e depois nós vamos terminar mais uma vez louvando a Deus. E na hora que nós terminarmos com o último louvor, esse culto, você vai lá, corre para a sala de oração, na sala de Zoom, para que você possa orar pelos teus irmãos e pelos teus irmãos possam orar por você. Que Deus te abençoe, te guarde, te prospere, em nome de Jesus. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar e entender.
mais vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Olá, queridos, esse é o momento que nós estaremos ceando. Espero que você já tenha preparado os elementos para a ceia, para esse momento tão importante, que é uma demonstração de fé, mas também uma demonstração do quanto você tem conhecimento da importância da aliança com Deus. E nós ceiamos para que possamos verdadeiramente apresentar os nossos corações arrependidos na presença desse Deus, um Deus que nos ama. Essa semana eu li algo escrito por Philip Yancey, que define muito o porquê que Deus nos ama. Por que Deus nos ama? Ele define, e a Bíblia também define, com uma palavra chamada graça. A graça de Deus. E ele diz o seguinte: Deus nos ama em razão do que Ele é, não que eu ou você tenhamos feito algo para merecer. Deus não pode deixar de amar, porque o amor dele define a sua natureza. Queridos, é por causa desse amor, por causa desse Deus, que nós agora iremos orar, como prova de que estamos decididos a fazer parte do sacrifício de Jesus naquela cruz, que entregou o seu corpo, entregou a sua vida por amor de cada um de nós, ainda quando éramos pecadores. Por isso eu convido você a pegar do pão, repartir com aqueles que estão junto com você nesse momento, para que nós possamos realmente orar e consagrar o elemento da ceia. Feche os seus olhos por alguns instantes em nome de Jesus. Pai amado, na Tua presença nós consagramos, Senhor, ó Deus, esse pão. Consagra, Senhor, ó Deus, o pão de cada um dos meus irmãos que estão em suas casas. Para que possamos, ó Deus, através de um ato, demonstração de fé, de obediência à Tua palavra, sentarmos na Tua presença, comermos do pão, como prova de amor ao nosso maravilhoso Deus, declarando que fazemos parte de um sacrifício de cruz. E nós consagramos, ungimos e declaramos o nosso amor ao Senhor, renovação da nossa aliança contigo, em nome de Jesus. Irmãos, comam do pão. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, porque podemos nos assentar contigo, com os nossos, e celebrar o testemunho de Jesus. Celebrar aquilo que Ele tem feito, que fez e que sempre fará por nós. E assim como a pastora disse, a graça e o amor de Deus são derramados nas nossas vidas. E nós acabamos de falar sobre soberania. E a soberania de Deus é utilizada por Ele para que este amor, para que esta graça, incorporados, encarnados em Jesus Cristo, possam fazer a diferença na nossa história. Esse amor e essa graça que Jesus, através da soberania de Deus, por aceitar fazer aquilo que o Senhor queria e morrer por nós, Ele derramou sobre as nossas vidas, permitindo que todos nós possamos ser salvos mediante a Ele, em amor a Ele, pela graça dEle. E assim como a pastora disse, não pelos nossos esforços ou pelos nossos sacrifícios, mas pelos dEle. Aceite nessa manhã, o teu coração esteja aberto para que o Espírito incendeie a sua vida com este propósito de Deus. Que a tua mente esteja aberta para que a consciência que vem do alto seja a tua consciência a partir de agora, a partir de hoje. E que nós possamos entender este evangelho de uma nova, de uma eterna aliança que nunca mais vai cessar, pela figura, pelo nome, pelo poder, pela graça, pelo amor, pela soberania de Deus,
em Jesus Cristo. Amém. Tome do suco de uva, tome daquilo que representa o sangue de Cristo, junto com toda a sua família, e se alegre em nome de Jesus. Pode tomar. Obrigado. Obrigado, meus irmãos, obrigado pela tua presença. Seja feliz, sei com a tua família agora, vá para um almoço maravilhoso, mas antes disso, se ajoelhe aí onde você estiver. Escute esse louvor que vem agora após nós terminarmos de falar e de orar por você. E depois, vai para a sala de Zoom, vai lá orar pelos teus irmãos, receber a oração dos teus irmãos e fazer a comunhão com eles nesta sala de Zoom. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti.